dia, pessoal, boa noite, boa tarde. Eu não sei em qual horário você está assistindo, mas como todo mundo sabe, isso não importa. Independente do dia, da hora e do lugar que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o professor Alessandro Manuel e esse é mais um vídeo aqui do meu canal. Antes da gente ir direto ao vídeo, ao assunto que nos traz aqui, eu já convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, porque isso incentiva a continuar produzindo conteúdo para vocês e sinaliza para os códigos, os algoritmos do YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e provavelmente o site vai começar a te mostrar coisas semelhantes. Entre essas coisas, talvez o meu conteúdo. Se você já está aqui no canal, já acompanha há algum tempo, assina o sininho, ou se você já se identificou logo de cara, ativa o sininho, que sempre quando tiver alguma novidade por aqui vai te aparecer a notificação e você fica por dentro de tudo e não perde nada. Então, sem mais delonga, vamos direto ao assunto, vamos direto ao vídeo, logo depois da vinheta. Pessoal, o assunto que me traz aqui hoje é um assunto atual, é um assunto delicado e é um assunto que esteve presente de uma maneira muito mais evidente em nossa vida nos últimos anos e sim, é relacionado à política. Tá? Se você gosta de política, continue o vídeo, não saia daí que eu tenho certeza que essa conversa é sobre nós e você vai se identificar com o assunto de hoje. Tá, se você não gosta de política, eu te indico a se aprofundar nesse elemento que você não gosta. Porque quem não gosta de política geralmente é dominado por quem gosta. Tá? E essa é uma lei, isso é algo que não se provou o contrário até os dias de hoje, porque não tenha dúvidas, existem muitas pessoas que gostam de política, que entendem como a política funciona e elas estão muito interessadas em ter o controle da sua vida, da minha e da sua. Estou falando de grupos, estou falando de empresa, estou falando de legendas ideológicas, estou falando de uma série de coisas que somente quem gosta de política acessa esse tipo de conhecimento, se previne contra a manipulação, defende os seus interesses e se posiciona em prol dos seus direitos e faz a sua voz ser ouvida, porque tudo isso é política. Tá? Mas o assunto que eu trago hoje, uma reflexão sobre algo que eu estudei durante 2 anos, produzi uma dissertação sobre esse assunto. Embora eu tenha estudado bastante sobre, não é algo que possa se esgotar, né? Porque sempre tem espaço para mais, o conhecimento é uma linha contínua e dificilmente a gente vai encontrar um final dessa linha. O assunto, e falando dessa vez de uma vez por todas, né, sem mais enrolar e sem mais delongas, é o famigerado fanatismo político ou extremismo político. Existe uma densa literatura, não no Brasil, sobre isso. Tá? Existe alguma coisa, alguma produção intelectual, alguma produção científica nesse sentido no Brasil, mas num volume muito pequeno, sabe? Tem uma carência de pesquisas, uma carência de ciência nesse sentido para investigar o que é isso no Brasil. Então aquele que é interessado nesses assuntos, que estuda esse assunto de maneira séria, de maneira técnica e científica, vai ter que se debruçar aí numa longa literatura estrangeira. Mais vale a pena o esforço, porque é um assunto que, embora seja político, dialoga com uma série de outros campos de conhecimento, né, em especial a psicologia. Antes de qualquer coisa, existem definições, recortes, delimitações e atribuições de significado para ter-se um ponto de partida. Quando a gente fala de extremismo político, para partir aí de termos que são conhecimento de todos e para fins didáticos também, a gente está falando de direita e esquerda. Quando eu trago para vocês direita e esquerda,
já tem aí um repertório, vocês já ouviram essa expressão nos últimos anos na mídia, na escola, nas redes sociais, etc. e tal. Então, em tese, sempre quando o extremismo vem em voga, a gente vê expressões como extrema-direita, extrema-esquerda. Tá? Ambos são definições, são exemplos do extremismo, tanto o extremismo de direita quanto o extremismo de esquerda, embora esses dois extremismos não sejam a mesma coisa. A gente está falando de ideologias que são muito diferentes, né? A extrema esquerda vai atacar com veemência a propriedade privada na prática, vai defender a ideia de que a propriedade privada se torne estatal, portanto pública. Ok, é uma ideia radical, mas até aí não fere nenhum direito humano, não ataca a dignidade de nenhuma pessoa. Por outro lado, a extrema-direita está relacionada com a defesa de valores tradicionais, né, com a manutenção de valores tradicionais, ainda que esses valores sejam valores violentos e atentem contra a dignidade das pessoas e tudo mais. Então, a começar por aí, não podemos colocar a extrema esquerda e a extrema direita no mesmo saco. Não são farinha do mesmo saco, muito pelo contrário. São água e óleo, são coisas que não se associam e não se misturam. Tá? Não estou falando isso da minha cabeça, você pode pegar aí desde o Norberto Bobbio, que é um dos mais importantes na ciência política, ele tem aí vasta tradição, tem nome na ciência política, e puxar esse fio que existe uma série de outros dicionários, outros autores aí da ciência política que faz essa diferenciação. Então, a ideia de um extremismo de direita está relacionado a um reacionarismo, ou seja, a extrema-direita, na prática, durante a história política, se relaciona com a defesa daquilo que foi perdido. Sabe? Há o ressentimento de algo que foi perdido, algo que se perdeu e tenta buscar, tenta restaurar essa ordem que já ficou para trás, esse elemento que já ficou para trás. Por outro lado, a extrema-esquerda está ligada a ortodoxias ideológicas, ortodoxias cartilhas, como por exemplo as tradições marxistas. Existe o marxismo ortodoxo, por exemplo, que por algumas literaturas são classificados como um extremismo de esquerda. Existe a princípio uma pré-noção de que o indivíduo que está localizado, e a gente vai falar sobre essa localização mais adiante, que está localizado nesses extremismos, ele tende a ter uma participação política maior, né? E participação política existe uma infinidade delas. Indiferente dos lados, né? O extremismo de direita ou de esquerda, ele estaria, em tese, né, hipoteticamente, associado a uma maior participação política. Isso é uma hipótese que pode ser testada, né? Eu não estou afirmando nada e também não estou desafirmando. Isso é hipótese. Hipóteses, elas existem para serem testadas. Mas antes da gente entrar no mérito dessa questão, de se é, se não é, de se hipóteses dessa natureza, se essa hipótese especificamente ela se confirma ou ela se anula, vamos voltar um pouco ali nas questões metodológicas do que seria um extremismo, do que seria um posicionamento exacerbado em relação aos aspectos ideológicos do posicionamento político. Em primeiro lugar, a gente precisa identificar o que é o público e o que são as elites políticas. Uma coisa é falar da extrema-direita, dos parlamentares de extrema-direita, dos empresários que estão diretamente relacionados, que estão operando o poder político diretamente, né? A gente está falando de elites, 1% da população, de todo mundo, né? Então, quando a gente fala do povo, do eleitor, das massas sociais, não estão incluídos nessa elite, né? A gente pode estender
essa noção de direita e esquerda para o público a partir de pesquisas de opinião. Né? Você expõe esse público, esse indivíduo, a uma série de perguntas e, dependendo das suas respostas, esse indivíduo, esse povo, esse eleitorado, ele vai se localizando ideologicamente em um espectro ou outro, de direita ou de esquerda. Mas prestem atenção, você ter opiniões de direita não faz de você a direita, correto? Você pode defender a direita ou a esquerda, você pode simpatizar com os ideais de um extremo político, mas você não está localizado nesses lugares, tá? Porque esquerda e direita existe uma sombra, existe um rastro, existe um espectro ideológico, você pode simpatizar com isso ou não. Mas esse rastro, essa sombra, esse espectro é produzido por agentes que pertencem. Tá? Então, direita e esquerda, além de ser uma questão de opinião, é uma questão de pertencimento. Às vezes você nasceu à esquerda, mas as suas defesas, o seu posicionamento é à direita. E existe o contrário também. Às vezes você nasceu à direita, mas o seu posicionamento, o seu pensamento é à esquerda. Nada disso faz de você pertencer a essas elites. Tá? Então, quando a gente submete ao método, esses modelos, essas métricas, essa maneira de medir o público, de medir a opinião pública, sobretudo no Brasil, a gente percebe que, pelo menos em relação ao comparecimento eleitoral, não existe uma associação entre quanto maior o extremismo, quanto mais a esquerda ou a direita, maior a participação através do voto, maior o comparecimento eleitoral. Não. No Brasil não existem dados que nos permitam associar que o extremismo político está associado ao comparecimento eleitoral. Talvez a gente pode colocar isso, associar o extremismo político a outra modalidade de participação, como, por exemplo, protestos e por aí vai. Talvez a gente encontre um extremismo político de esquerda, e isso é uma hipótese também, associado a uma maior participação através de protestos. Embora nos últimos anos os protestos políticos mais expressivos no Brasil tenham sido de direita, né? Nós fomos invadidos, nossas ruas foram invadidas por protestos desse povo de camisa verde e amarela. Somente nesse ano eleitoral de 2022, que encerrou agora, é que teve, observando assim, sem se aprofundar nos dados, sem olhar tecnicamente isso, é que nós observamos uma maior participação nos protestos da esquerda, né? Então as ruas já começaram a dividir ali verde e amarelo com vermelho. E, obviamente, se a gente repetir essa hipótese nessa última eleição, talvez um maior pertencimento ideológico, quanto mais à esquerda, mais a participação política através do voto. Afinal, elegemos um presidente de esquerda, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, e todo mundo que fez o L está muito feliz e desfrutando aí uma agenda política que é compatível com as suas visões de mundo, né? Por outro lado, ainda existe ali um conflito em relação ao extremismo. Porque quando um espectro ideológico perde uma eleição, como é o exemplo da direita brasileira, isso não encerra seu modus operandi, né? A oposição continua ali. O ataque às pautas progressistas continua ali. Né? Mas estamos só no começo, acredito que politicamente esse ano tem muita coisa para a gente observar, né? Sobretudo quanto analistas e... Enfim, há muito tempo eu sou um pesquisador de esquerda, sou um professor de esquerda, me posiciono à esquerda, tanto em relação ao pertencimento quanto em relação às minhas opiniões. Então eu tenho propriedade para falar da esquerda como nós, né? Então nos últimos anos nós tivemos uma experiência política de oposição, né? Agora esse cargo, esse lugar, esse espaço de oposição foi para a direita, estamos alinhados aí com o atual governo do Brasil. Se nós submetermos essa mesma pergunta
Se o extremismo de direita ou de esquerda está mais associado a uma participação política através do voto na Argentina, por exemplo, talvez a gente observe uma participação maior do extremismo de direita, pelo menos nas eleições de 2018. Teve uma eleição agora na Argentina, mas na eleição anterior, né, teve uma maior participação aí da extrema-direita nas urnas. Bom, eu estou trazendo isso porque, como vocês sabem, uma das propostas, eu acho que o carro-chefe do meu canal é a divulgação científica, sobretudo em ciências humanas. Né? A ideia é que se rompa essa ideia de que ciência são somente as ciências naturais, as ciências exatas e tudo mais. Existe um modus operandi de ciência política que é tão rigoroso quanto qualquer outra ciência. Afinal, a linguagem da ciência ela se aplica a todos. Eu não posso fazer uma ciência que contrarie outra ciência. E aqui eu vou trazer mais coisas em relação à ciência política, tá? A ciência política, as ciências sociais de uma maneira geral. É o que eu tenho tentado fazer, né? Salvo as reflexões, às vezes eu trago aqui reflexões mais pretensiosas, como o vídeo anterior, você pode ver essas reflexões no meu canal, talvez eu deixe algum card aqui na tela, não sei muito mexer com isso ainda não. Mas se eu não conseguir, você não encontrar nenhum card, você pode acessar o meu canal, olhar os vídeos que tem ali, reflexões, que são coisas que não estão tão direcionadas, né, tão relacionadas tão diretamente com ciência, mas a ideia desse canal é a divulgação científica. Sobre esse assunto, o extremismo que eu estou trazendo hoje, eu tenho um artigo publicado, a minha dissertação de mestrado foi feita em torno disso e provavelmente a minha agenda de estudos daqui para frente estará relacionada com esse tema, com esse assunto. Tá? Quando eu for tentar o doutorado e publicar artigos, serão todas as minhas iniciativas serão nesse sentido, porque essa é a minha área de interesse, essa é a minha área de especialização. E é esse o meu caminho. Mas abstraindo toda essa questão técnica, né, toda essa questão acadêmica, pessoal, para quem é mais leigo, para quem está mais distanciado dessa realidade acadêmica e científica, eu trago aqui uma reflexão do extremismo também, em breves palavras, sabe? Para não ficar muito grande, a gente já começar a encerrar, porque o vídeo já está passando aí do tempo que eu gostaria. O extremismo político, pessoal, ele está associado a extremismos religiosos, a defesas intransigentes de ideias impensadas. Tá? Então, o extremismo ele nunca é saudável em nenhuma esfera, em nenhum nível, em nenhuma dimensão. O extremismo ele destrói, o extremismo ele ignora fatos, o extremismo é um desfavor. Tá? O extremismo, ao invés de nos avançar, ele nos estagna, impede nós de termos uma visão racional sobre as coisas, tira nós da nossa própria razão. Tá? Então, esse extremismo que a gente observa, sobretudo no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos com nossos amigos, nossos familiares, esse extremismo está arraigado a necessidades profundas do universo psicológico dessa pessoa, sabe? Tem relação com a maneira com que essa pessoa vê o mundo, tem relação com os conflitos que essa pessoa teve no mundo, sabe? E é muito complicado a gente lidar com esse tipo de coisa na ordem pública, mesmo porque a sociedade é uma entidade pública, né? Nenhuma esfera da sociedade é um puxadinho de nossa casa ou dos nossos espaços particulares. Então é muito complicado quando a gente tem uma questão que chega a ser quase patológica no sentido de saúde mesmo,
Tem literatura sobre isso, tá, pessoal? Eu vou estar colocando por aqui, ó, o nome dos autores que abordam o extremismo como atividade patológica. Eu estou falando aqui de psicometria, de especialistas em comportamento político pelo viés da psicologia. Tudo questão de ciência, não é opinião. Sabe, então é muito complicado a pessoa que não se resolve individualmente trazer as suas demandas para a ordem pública. Se é a sua demanda, ok. O problema é quando isso vem numa expressão de violência, numa expressão de ódio a minorias, uma expressão de querer eliminar aquilo que é diferente, aquilo que é o seu oponente, o seu adversário na arena política. E a gente tem visto isso muito nos últimos anos, sobretudo no Brasil, embora isso não seja um fenômeno exclusivamente brasileiro. Tá? Então, quando a gente consegue se policiar, é ótimo. Eu acho que um remédio para esse tipo de doença, e o extremismo é uma doença grave, é a gente se informar. O conhecimento, pessoal, a leitura, o autodidatismo, você buscar informações sobre as coisas antes de você sair defendendo seus pontos de maneira intransigente, eu acho que é o principal antídoto para a gente não cair nessa armadilha da ignorância, que é o extremismo, o fanatismo. Tá? E é isso, sabe? Eu acho que o fanatismo impede as nossas capacidades, nossas habilidades de empatia, e prejudica muito a ordem da nossa política e a nossa vida em civilização, nossa vida em sociedade. Esse assunto é longo, tá? Eu poderia ficar um dia inteiro falando sobre isso, mesmo porque é algo que eu gosto e algo que, embora eu não tenha esgotado, é algo que eu domino. É uma agenda de literatura, de estudos que fazem parte aí do meu universo afetivo. Em breves palavras é isso, pessoal. Eu espero que você aprecie esse tipo de conversa, que você tenha um interesse aí por perceber a política não apenas como uma prática, mas como um objeto de estudo. E nos próximos momentos eu vou tentar trazer, pessoal, o processo de construção de um artigo. Tá? Desde a sua concepção até a sua submissão aos periódicos e às revistas. Se você quer esse tipo de conteúdo, se isso te interessa de alguma maneira, se manifeste. Deixa um comentário aqui na minha caixinha de comentários. Tá? No mais, é isso. Espero que todos estejam bem. Espero que todos vocês estejam livres do câncer do extremismo político, do fanatismo, seja ele de qual natureza for, e que você esteja muito saudável, tanto fisicamente quanto mentalmente, o que é uma contradição, né? Porque a sua mente é o seu corpo, não existe essa divisão que a gente costuma acreditar. É isso, não esqueça de se inscrever, deixe o seu like, deixa um comentário, um biscoito aqui, aqui embaixo, me segue nas redes sociais e a gente se vê por aí. Um beijo.